lembrar, estamos aqui na Idade Média, né? Então, escolas episcopais é um dos 3 tipos de escola montados na Idade Média, né? Que é a escola monástica, a escola palatina e a escola episcopal, né? Cada uma com um propósito diferente. A escola monástica para formar monge, a palatina para formar funcionário público e a episcopal que era para formar padres, né? Na verdade, anteriormente eram escolas paroquiais, né? Mas depois viraram episcopais porque os bispos começaram a puxar, né? A querer eles mesmos, né? Administrarem, né, essas escolas. E as duas principais, a gente vai ver isso mais para frente também, de novo, né? Que eram a de Bolonha e a de Paris, né? A de Bolonha mais focada em estudos de direito canônico, na época era muito famoso, né? Muito importante, e a de Paris focado em filosofia e em teologia, né? De Paris, inclusive, se tornou um novo centro acadêmico muito ligado ao platonismo. E depois vai aparecer a escola de Canterbury, né, e a escola de Oxford, todas elas tendo como modelo a escola de Paris, né? Só que elas vão ser escolas muito ligadas à literatura, né? Literatura, a exegese bíblica, né, e coisas do tipo, né? Então essas são as escolas mais antigas da Idade Média, né? Que são muito importantes. Agora, antes dessas faculdades, né, haviam escolas menores, né, que a gente começou a comentar na aula passada. Essas duas escolas que são assim, anteriores, né, às faculdades que eu acabei de mencionar, são as escolas de Chartres e a escola de São Victor. A escola de Chartres tem uma pegada um pouco mais ligada à filosofia mesmo, né? Enquanto que a escola de São Victor, uma pegada mais ligada à mística, a vida consagrada. Não tem nada a ver. Oi? Em homenagem ao Hugo de São Victor, não tem nada a ver? Não, o Hugo de São Victor é da escola de São Victor. Ele é um dos. Então tem o Ricardo de São Victor, o Hugo de São Victor, né? E vários outros pensadores de lá. Então o Hugo de São Victor, ele é um representante da escola de São Victor que tem obras, né, sobre a arte da leitura, né, a arte da escrita, e ele é um polímata. Então, assim, ele escreve sobre quase tudo, né? Medita sobre quase tudo, desde fabricação de cerveja, a construção de navios, a geometria analítica, astros e leitura. Então, o cara... Ele tem livro muito bom, tem 2 livros muito bons, né? Que é Instrução aos Iniciantes e o Didascalion, né? Esses 2 são os mais famosos dele, né? Mas tem outros textos menores, né? Onde ele investiga, por exemplo, como plantar batatas, né? Então, assim, ele é um observador da realidade, né? E por ser monge, ele tem muito tempo, assim, né? Dessa questão de meditação e tal. Então, acaba se tornando um homem de um conhecimento muito amplo, né? O Hugo de São Victor. Só para a gente repassar aqui, então, nós estávamos então na escola, essas escolas episcopais, né? Também chamadas de escolas catedralícias, né? São escolas que são agora administradas por bispados. O Bernardo de Chartres, né? Depois Teodorico de Chartres, depois Guilherme de Conches, são personagens ligados à escola de Chartres, e eles vão começar a construir, vamos dizer assim, né, a ideia de que há uma grande tradição que deve ser preservada e deve servir como chave interpretativa para a fé cristã. Você percebe bem aqui, então. Aqui está começando a definir, né, a forma pela qual a Igreja Católica atual ela compreende a revelação cristã, né? A Igreja Católica atualmente compreende a revelação cristã por meio de uma dupla asserção, né? Ela vem por meio da revelação especial, que é a Bíblia, e vem também por meio de um outro processo de revelação histórico chamado de tradição, né? Ou a tradição que é com T maiúsculo, né? A tradição que é autorizada pela Igreja como a verdadeira interpretação e revelação das coisas que o cristianismo atribuiu como verdade. Então, por isso mesmo que a Igreja Católica não terá grande problema
em colocar inovações, né, entre aspas, né, coisas na fé cristã que não são da Bíblia e que possuem pé de igualdade com a Bíblia. Por exemplo, né, a veneração à Nossa Senhora, por exemplo, os sete sacramentos, né, e a maneira como os sacramentos são ordenados, né, a ideia, por exemplo, que o matrimônio sacramental não tem nada a ver com o matrimônio jurídico, né? Se você casa com alguém no cartório e não casa com alguém em cerimônia católica, você não casou com a pessoa. E se você casa na cerimônia católica, mesmo que você não case no registro, né, civil, você está casado sacramentalmente pela igreja, né? Então, assim, mas isso não está na Bíblia, né? Não tiraram isso, né? Tiraram isso da tradição, né? E a tradição tem vozes divergentes, né? Você tem alguns que vão falar uma coisa, né? Alguns padres da igreja falam uma coisa, outros falam outra. Às vezes eles se degladiam, né? Eles discordam, eles discutem. O Santo Anselmo vai ser questionado por Santo Tomás de Aquino. São Bernardo por vezes questionado por outro. Então você tem assim, a tradição não é uma nuvem concordante de ideias, né? Mas existem aquelas ideias da tradição que vão servir, que vão ser atribuídas pela igreja como verdadeira revelação, né? Aquelas ideias específicas, né? Então tem uma ideia de Tomás de Aquino, tem uma ideia do Santo Agostinho, tem uma ideia sei lá, né? de outro santo qualquer, né? Então, algumas ideias de alguns santos são consideradas, são acolhidas pela igreja como verdadeira revelação, enquanto que outras ideias desse mesmo santo não são, né? E isso vai ser normal, né? Então tem o Santo Agostinho, a gente concorda, a igreja entende que algumas ideias dele são revelação, outras ideias dele não são revelação, são apenas dados de discussão. Quem que está criando essa ideia aqui na Idade Média? As escolas episcopais, né? Está tentando resolver os problemas que começam a existir, problemas esses que a Bíblia não resolve, e que eles têm que dar um jeito de encontrar base de resolução para esses problemas. Daí vão para a tradição, né? A tradição da igreja. Eles começam, então, a retraduzir as obras, né? Retraduzir as obras dos pais latinos, dos pais gregos, né? Reescrever as obras dos pais latinos e trazer novamente também as obras gregas que a gente vai ver mais adiante. Então, nesse sentido, nós temos um grupo, né? uma instituição que tem por finalidade manter a tradição, né? Proteger a tradição da igreja. É o que o Bernardo vai dizer quando falar, olha, nós aqui na escola episcopal de Chartres somos como anões, né? Mas que vemos muito mais longe do que os nossos antepassados, porque estamos sentados nos ombros deles, né? Somos anões sentados nos ombros de gigantes. Vemos, né, para além deles, mas porque eles nos deram possibilidade de enxergar, de resolver problemas que a gente só continua, né? Nós somos continuadores. Nesse sentido, as escolas episcopais, elas são também escolas inovadoras também. Por quê? Porque não só apenas ela guarda a tradição, mas ela procura responder às questões modernas à luz da tradição, né? Isso é algo que continua na igreja até hoje, na igreja católica, né? Então, por exemplo, você tem a missa, né? A missa, ela era rezada em latim, né? Missa tridentina, né? Rezada em latim, de costa para o povo, porque ela é rezada para o corpo de Cristo ali, né? Que era para o aparato eucarístico, né? O povo, então, nessa postura, né? O padre, ele se colocava junto com o povo, né? Ele não está de frente para o povo, por quê? Porque quem está de frente para o povo é Deus, né? Ele está de costas para o povo, como se fosse um entre outros, né? Essa era uma tradição da igreja, né? Que durou toda a Idade Média e, assim, é presente até hoje, né? Em alguns espaços, né? Algumas missas específicas, né? Mas hoje foi substituído pelo ritual do Concílio Vaticano II, né? E no Concílio Vaticano II, uma tradição foi construída de que a missa deve ser rezada em língua vernácula e deve ser apresentada ao povo com o padre assumindo a figura de Cristo no ato
da consagração e da homilia, né? E das formas do ritual. Quer dizer, a tradição do Concílio Vaticano II inova a liturgia da Igreja para torná-la mais apropriada para o mundo moderno. De maneira que aquilo que está lá virou tradição também, apesar de ser uma inovação, né? Muitos católicos não concordam com isso. Muitos católicos acham que o Concílio Vaticano II não é um concílio válido, né? Mas a Igreja Católica como um todo, ela atribui validade a este como aos outros concílios, e dizendo, bom, cada concílio traz consigo o reforço, né, da tradição anterior e uma inovação para resolver problemas que são do momento histórico, né? Então, a tensão entre tradição e inovação, ela é permanente, né? Permanente. Bom, aqui também há uma leitura muito atenta, né, dos medievais em algumas obras de Aristóteles. E a principal delas, aqui nesse momento, é o Organon, né? O Organon aristotélico. O Aristóteles ele tem uma divisão que é feita pelos bibliotecários posteriores ao Aristóteles, né? Uma divisão das obras dele, né? E dos temas que elas são tratadas. O Organon ele congrega as obras de lógica do Aristóteles, né? Então, as categorias 1, categorias 2, né? Princípios argumentativos, né? Retórica, as obras de lógica do Aristóteles todas estão nesse volume grandão, né? Nesse conjunto chamado de Organon, que era o que era lido na maior parte da Idade Média. Ou seja, né? A Idade Média, até aqui, não conhece as obras de física e não conhece a metafísica aristotélica. Ela só conhece, basicamente, as obras de lógica do Aristóteles. E, no máximo, conhece as obras de moral, por exemplo, a Ética Nicômaco, que era já bastante conhecida, né? As obras, a metafísica, que hoje talvez seja, né, a obra mais, depois da Ética Nicômaco, é a obra mais importante do Aristóteles, ela só vai ser descoberta lá pelos anos de 1200, 1300 depois de Cristo, quando os medievais começarem a ler filósofos árabes, muçulmanos, né? E perceber que esses árabes muçulmanos, eles liam uma obra de Aristóteles que eles não conheciam, né? Então faziam menção lá a uma obra do Aristóteles chamada Peripsique, né? Sobre a alma. E fala, bom, mas que obra é essa que a gente não tem aqui, né? Ninguém nem sabia da existência dessa obra. Ou sabia, mas não tinha acesso a essa obra nem em grego e nem em latim. E assim como a metafísica. Oi? Estou terminando de ler essa aí. É perfeito, né? E também não tinham acesso à metafísica de Aristóteles, né? Que também tinha sido perdida. De alguma forma, essas obras foram parar no Oriente Médio. E lá elas foram traduzidas para o árabe. E os árabes começaram a ler essas obras e produzir traduções e interpretações dessas obras em língua árabe. Quando essas obras em árabe chegam para o Ocidente, o pessoal começa a ler essas obras e fala assim, peraí, mas essa obra aqui está falando de uma obra do Aristóteles que eu não conheço. Como que eles têm acesso a essa obra, né? E aí, indo e voltando, né, em viagens, né, em contatos com o mundo árabe, eles descobrem originais dessas obras em grego no mundo árabe. Então, começa um processo de tradução para o latim. E quem vai ser, né, o centro de tradição, né, de tradução dessas obras para o latim vai ser justamente a Escola de São Victor, né, que vai ter lá um papel importante nisso. Bom, então, isso aqui é bem importante, né? Aqui, então, nós temos uma grande atenção para as obras de lógica do Aristóteles, né? Lógica do Aristóteles é uma lógica não matemática, né? Mas é uma lógica de linguagem, né? Então, quando eu falo de lógica aristotélica, eu estou falando dos estudos dele sobre epistemologia, né? E sobre retórica. Lembra, o Aristóteles, ele foi o melhor aluno do Platão de retórica, né? Ele começou a estudar retórica na academia, tipo, com 16 anos, com 18 anos, ele já era o mais habilidoso professor de retórica da Grécia inteira. Ele já tinha
lido, né, e aprendido tudo que era possível de retórica e já estava fazendo instrumentos de inovação na retórica, por exemplo, nas artes logísticas, né, na categorização de falácias, né? Ou seja, o Aristóteles, se tem uma coisa que você fala assim, olha, esse cara aqui é especialista em algo, né? O Aristóteles, ele é especialista em retórica, em oratória. Apesar de ele ter muito mais avanços, né, em outras áreas, essa é a área de especialidade dele, né? Essa é a primeira área que ele domina. O Olavo de Carvalho, naquela obra dele, né, História Essencial da Filosofia, no livro, né, no vídeo, que na verdade é um vídeo que foi transcrito para livro, né? No vídeo sobre Aristóteles, ele defende exatamente isso, né? Que Aristóteles é um filósofo eminentemente retórico, né? Que discute, né, questões retóricas. Bom, essas escolas também vão cada vez mais adaptando, né, e elaborando, e reelaborando a perspectiva das artes liberais na educação dos seus membros, né? E é obviamente que as artes liberais elas têm que ter alguma perspectiva religiosa porque são escolas episcopais, né? Não são escolas palatinas. Portanto, são de formação para o clero, né? E aí é fácil você tentar perceber como isso funciona. Quer dizer, no caso do trívio, né, que é a arte retórica, dialética e gramática, você vai se dedicar a estudos das obras da Bíblia, né, gramaticalmente, né, mas também dos poetas gregos e romanos. Você vai, na oratória, se aperfeiçoar na arte do discurso para a pregação, né, dos sermões, da prédica, né, da predicação, e na arte da dialética você vai se dedicar ao estudo do dogma, né, para poder desenvolver melhor, aperfeiçoar, explicar, elucidar, clarear, né, pontos estranhos ou divergentes ou obscuros, né, da teoria do dogma, né? O quadrivium também é estudado numa perspectiva religiosa, mas aí é mais fácil, né? Porque o quadrivium é matemática, basicamente. Então, você vai estudar matemática para entender, né? Para treinar a sua mente, né? Na perspectiva exata, né? Num raciocínio mais objetivo, né? Mais rápido, né? Por assim dizer. Mas havia poucos problemas de matemática que se colocavam como um desafio para o dogma, né, para a fé cristã. São pouquíssimos e raríssimos os matemáticos que vão ter problema com a igreja, né? Geralmente, quando um matemático tem problema com a igreja, ele tem problema com a igreja porque ele pega a matemática para explicar uma coisa e depois que ele explica aquela coisa, ele extrapola aquela explicação para o campo de vista moral, né? Então, é óbvio que se eu vou fazer um estudo matemático de algo, eu devo tomar cuidado para me manter dentro de uma explicação ou de uma interpretação matemática, né? Se eu saio da matemática para o ambiente moral, eu vou ter dificuldades, né? Por quê? Porque a moralidade não é uma ciência exata, né? A moralidade não é matemática. A moralidade ela é uma ciência humana. Ela é histórica, determinada, né? E complexa e tem que ter alinhamento com a religião, que por vezes se torna um desafio para um matemático, né? Porque o matemático pensa em categorias muito rígidas, né? Muito derivativas, né? E por vezes a moral ela não é tão derivativa assim, né? Por vezes a moral ela é meio ligada a uma questão menos exata, vamos dizer assim, né? Mais abrangente, né? É óbvio que se tem a tentativa de produzir uma moral derivativa, mas nem sempre isso é possível, né? E por vezes você tem que acabar ficando assim, discutindo moralmente as coisas devido à sua circunstância. Então você fala, não, é moralmente errado matar pessoas, né? Moralmente errado assassinar. Mas aí você tem os casos, né, particulares, né? E esses casos particulares é difícil de um matemático dar conta de quantificar qual é o caso que é correto matar ou não. Você fala, é correto matar quando a pessoa ela apresenta
87,5% de possibilidade de te agredir com morte violenta. Você não vai fazer isso, né? Você não vai matematizar dessa forma a realidade. Então, você vai ter que ir por uma espécie de pressentimento, de intuição, de feeling, né? De hábito, e aí a matemática começa a ficar sem a sua aplicabilidade muito objetiva, muito clara. No mundo moderno, há filósofos da matemática que extrapolam a matemática para o mundo da moral. Né? De que maneira se dá isso e quem faz isso, por exemplo? Por exemplo, o Bertrand Russell. Né? O Bertrand Russell, ele é um matemático de formação, primeiramente, né? E depois ele vai ir para a filosofia. Ele pega a matemática e compreende a matemática da forma como ela é. Ela é uma linguagem, né? É uma linguagem que interpreta a realidade de uma forma diferente, né? Assim como o português, né? Assim como a linguagem literária, né? Tem a sua interpretação do mundo, né? A matemática tem uma outra interpretação, né? Por meio de símbolos, signos, né? E tal. Então ele desenvolve toda uma ciência da linguagem. E olha aqui que nós estamos chegando de novo a Aristóteles de novo, né? Ciência da linguagem. E a partir da linguagem, o Bertrand Russell vai dizer, olha, a linguagem nos permite entender por que o homem, né, por que os homens aprovam determinado comportamento e desaprovam outro, né? E a partir desta compreensão da linguagem, nós podemos entender que comportamentos que são considerados equivocados são equivocados porque houve uma má compreensão do significado da linguagem, das palavras, naquele momento histórico, que foram repassadas posteriormente, e assim se tornou uma espécie de sofisma. Então, o que o Bertrand Russell quer fazer? Ele quer usar o pensamento matemático para decompor as verdades morais até seu princípio originário, para tentar ver se lá naquele princípio originário essa moralidade ela tem uma estrutura lógica e objetiva ou não. E com isso é lógico, né? Ele vai dinamitar praticamente toda a construção moral da fé cristã para tentar reconstruí-la a partir de uma moral puramente racional. O Bertrand Russell vai virar ateu, né? E vai ser um dos poucos filósofos que vão virar defensores, né? Assim, pregadores do ateísmo, né? Justamente porque ele acredita que a ideia Deus, por exemplo, né? A palavra Deus, ela deriva de uma má compreensão histórica do homem que compreendeu Deus como uma coisa imaginada para proteger a mente humana dos perigos do meio natural, né? Bom, só para a gente entender, né, que para você fazer filosofia moral, você tem que trabalhar na chave das humanidades, né? Na chave do trívio, né? Porque na chave do quadrívio, você vai ter uma dificuldade para trabalhar a moralidade, porque a moralidade não é um campo de investigação objetivo, né? Exato, né? Mas é um campo de atribuição de valor altamente subjetivo, né? Cultural, né? Determinado historicamente. Bem, aqui é importante o João de Salisburgo, mas eu vou falar sobre ele depois, então ele vai reaparecer aqui. Estou indo rápido assim porque a gente já passou por esses slides antes. Comentei também no nosso último encontro, né, que a obra mais lida do Platão durante essa época, né, na escola de Chartres e na escola de São Victor, era o Timeu de Platão, né? Não era a República, que hoje talvez seja a obra mais lida do Platão, não era o Banquete, né, que é uma obra também muito requisitada, né, do Platão, não era a Apologia de Sócrates, que é hoje talvez a obra popular, assim, também que rivaliza, né, em termos de popularidade com a República. Hoje, se você não leu a República de Platão e não leu a Apologia de Sócrates, você não leu Platão, né? Quer dizer, é o básico do básico do básico, né? Você nem filósofo você nem estudante de filosofia você nem estudante de nada você se você não leu a República de Platão e não leu a Apologia de Sócrates, né? São as obras mais básicas do Platão. Sendo que o cara tem 33 obras, né? Pode falar. Pô, tem um monte aí, então, aí, com diploma de filósofo, hein? Uhum. Que não leu, que às vezes não leu
o livro todo, né, do Platão. Leu só comentários, né, de alguém que comentou Platão, né? Ou ouviu, né? Ou ouviu falar. Eu teve colegas, amigos, conhecidos meus, né, que fizeram filosofia e que depois de 4 anos de curso falaram, bom, agora que eu já me formei, está na hora de começar a ler filosofia, né? Porque na faculdade toda você só lia trechos selecionados, né? Xerox, né? E coisa do tipo, né? Então é absurdo isso. O cara se forma em filosofia sem ler as obras dos filósofos é, no No original. No decorrer do original que eu curso, falo, né? não, né? No A decorrer do fonte curso, primária. não lê uma obra completa. Mas se não lê É, durante o é, curso, meu irmão, vai ler depois? é, é. Mesma coisa a filosofia, mesma coisa a teologia, né? Quer dizer, o cara faz teologia e não leu o básico da teologia durante o curso de teologia, né? Se você é teólogo, você tem que ter lido Calvino, né? E você tem que ler pelo menos as Institutas, né? É o mínimo, né? Mínimo, né? Você vai ter que ler pelo menos Por baixo, né, velho? por baixo, né? Você tem que ler pelo menos o Nascido Escravo lá do Lutero, né? Não precisa ler as grandes, né? Pelo menos as Confissões de Fé, né? Não vai ler uma teologia sistemática que falou sobre isso. Leia o próprio texto, né? Que é o mínimo, né? Que você espera do cara, né? Mas tem muita gente que sai e nunca leu nada, né? Nunca leu absolutamente nada. Tem gente que, enfim, né? E é o bonecão do discurso, né? É o sabichão da roda de conversa. Pois é, né? Porque escuta bastante, né? Às vezes ele escuta bastante de coisas que leram, mas ele mesmo não sentou a bunda lá para Fica ler. ouvindo muito Bibotalk, né, Fred? Ó, alfinetada. Não, mas o Fred lê, tá doido? O Fred lê pra cacete. O Fred lê pra caramba, tá doido? E é claro assim, né, que ler, né, ler não significa que você vai sentar e apenas, né, observar letras, né? Você pode ouvir as pessoas lendo para você também, mas contanto que leia o original, né? Então, uma aula, por exemplo, sobre as institutas, com o cara pegando a instituta e lendo para você, é muito melhor, né? Do que você pegar e ler, sei lá, né? Um cara comentando, um cara dando uma aula de um comentário de Calvino. É óbvio, né, que na faculdade é isso que acontece, por quê? Por causa do tempo, né? Você não tem muito tempo para ficar trabalhando texto por texto, né? Obra por obra, né? O que é uma pena isso, né? Por quê? Porque era uma coisa mais importante, mais interessante, né? Mas só para a gente entender, quer dizer assim, ó, se nós tivéssemos feito isso nesse curso, né, lido obra por obra, a gente estava lá no Platão ainda, né, porque são 33 obras, só as obras do Platão, né, 33 obras, né. Mas enfim, então o Timeu era a obra mais lida do Platão nesse momento histórico. Do que se trata o Timeu, né? O Timeu é uma obra sobre cosmologia, né? Ou seja, é a interpretação do Platão sobre como o cosmos foi criado e como ele funciona. Onde Platão insere a ideia de demiurgo, né? Onde Platão fala que o mundo era, o universo, né? O cosmos, era uma substância informe e caótica, e o demiurgo, olhando, né? Observando as ideias, ele plasma a caoticidade da matéria do mundo, copiando aquelas ideias e fazendo, então, elas terem uma forma material, né? Criando, assim, o mundo material. Então, nesta obra, os medievais viam que o Platão estava tentando fazer um esforço para explicar a origem das coisas, que de alguma forma era o mesmo esforço que eles viam quando tentavam ler o Gênesis, né? O Gênesis é um esforço para explicar como a realidade veio a existir. Portanto, né? Se você, o Lennon gosta do Gênesis, né? O Lennon está toda hora falando do Gênesis. Para você, Lennon, então, ter uma visão do Gênesis mais apropriada, dirão os medievais. Você tem que ler o Timeu. Porque o Timeu é como se o Platão estivesse escrevendo o seu Gênesis. Né? Só que a diferença do Gênesis do Platão é que o Platão é um filósofo. Então, ele está tentando explicar para você com mais clareza aquilo que no Gênesis o autor não quis explicar com clareza. Por quê? Porque o autor do Gênesis era um autor não filosófico, né? Era um autor poético, de literatura sapiencial. E na poesia, você mantém algumas coisas obscuras mesmo, né? Mantém algumas coisas assim com interpretações dúbias, né? Prolíficas, né? Prolíferas.
para poder transmitir uma certa verdade, né, que não é uma verdade analítica, né, não é uma verdade explicada ponto a ponto, mas é uma verdade imbuída dentro de um discurso mitopoético. Então, a mitopoiesis, ela tem essa característica, né? Ela tem várias verdades nela, não é uma verdade só, e ela tem camadas, né, que você vai percebendo verdades de vários pontos de vista, né? Enquanto que Platão não. O Platão no Timeu, ele fala assim, ó, eu vou explicar para você como um filósofo explicaria a origem do universo. Daí a razão pela qual os medievais utilizavam o Timeu para interpretar Gênesis, não o contrário, né? O Gênesis era o texto obscuro, o Timeu era o texto claro, o Timeu claro fazia com que a gente enxergasse melhor a obscuridade do texto mosaico, né? O texto do Gênesis da Bíblia. E nessa confluência dos dois textos, né, eles investigavam e chegavam a determinadas conclusões comuns. A de que tanto Timeu quanto Gênesis defendiam a ideia da existência de um Deus, né, de Deus como princípio da unidade. Então, tudo deriva do demiurgo, né, da mesma forma que tudo deriva de um Deus criador, e que a matéria é contraposta a esse Deus de alguma forma, né? Então, a matéria é um fator limitante e que, por ser limitante, ela evoca a ideia de multiplicidade. A multiplicidade que é o quê? Que é a variedade das coisas, né? Então, ele vai dizer, olha, existe na mente de Deus uma ideia de árvore que é perfeita e única, né? E existe na matéria uma multiplicidade daquela ideia de árvore. Então, Deus pensou na mangueira, né? E fez nascer várias mangueiras diferentes. Todas as mangueiras nascidas da matéria são imperfeitas, né? Estão abaixo do nível de realidade que a mangueira ideal da mente de Deus é. Elas são imagens, né? Formas materiais da ideia de mangueira. Portanto, em Deus existe a unidade da ideia de mangueira, enquanto na matéria existe uma multiplicidade de mangueira, de forma que nenhuma delas é idêntica à ideia, mas todas elas compartilham da ideia, né? Compartilham do projeto, né? O projeto de mangueira perfeita está imbuído, né, nas várias mangueiras existentes, né? Como eles são de via platônica, eles valorizam muito mais a ideia do que a matéria. Então, é nesse sentido que o Timeu e o Gênesis eles são aproximados aqui, né? E aí chegamos, né, à escola de São Victor, de fato, com o Didascalion, né, que é Didascalicon, né, que é o livro que o Lennon falou. Se não me engano, a tradução dele é A Arte da Escrita em português, né? É isso, Lennon? Não, não está na tradução, está com o mesmo nome, Didascalicon. Não tem um subtítulo? Deixa eu olhar aqui o subtítulo, peraí que eu não lembro. Oi? Hum. 1945. Isso. Não, ele havia missas rezadas em vernáculo, né? Que eram os idiomas locais, certo? Só que não havia uma normativa da tradição com T maiúsculo que autorizava isso. Fazia por conta própria, às vezes tem uma autorização do Papa, né? Autorização do bispo, mas não era uma autorização da Igreja. Então, com o Concílio Vaticano II, aí se teve essa autorização. Por exemplo, né? Sabe que no Brasil, você vai na Bahia, você tem lá igreja católica que faz culto com candomblé junto, né? Você já viu, né? Aquilo lá, ele é autorizado pelo bispo metropolitano lá da Bahia, lá, né, de Salvador. Mas ele é ele não é autorizado pela igreja.
não era, perdão, né? Não era, né? Com o Concílio Vaticano II, aquele rito passa a ser autorizado, ou melhor, né? Passa a ter um dado, né? Nos documentos oficiais da igreja que legitimam aquele tipo de culto. Assim, olha, eu estou fazendo uma missa aqui com as baianas, né? Com o atabaque, né? Com o Pai de Santo, com a pipoca, né? Com esses elementos, mas aqui está o padre com o paramento, aqui está a hoxa, aqui está o vinho, né? Aqui estão o manual lá de liturgia da igreja, e os dois eles são meio que misturados, né? Essa mistura só é possível por causa do Vaticano II. Isso. O Vaticano II. Perfeito, né? É, a Igreja Católica ela é descentralizada, veja bem, né? O Papa não é um monarca absoluto, né? Os bispos têm muito poder, muito poder. Ali sim, ali os bispos eles demonstraram, né, o quão poderosos eles eram. Por quê? Porque assim você legitimou renovação carismática, legitimou essas missas vernaculares, né? Legitimou várias coisas, né? Então, pois é, perfeito, né? Então você tem essas apropriações culturais, né, na missa católica que são derivadas daí. O pessoal que é mais tradicionalista odeia o Vaticano II, odeia, né? Não, esse negócio aqui foi infiltração do comunismo na igreja, né? Mas ele está lá, é o documento oficial da igreja, né? Se você é um canonista, né, um católico praticante comprometido, você tem que rebolar no Vaticano II também. Você tem que falar assim, não, esse aqui é um concílio como todos os outros e nós temos que interpretá-lo. Aí vem a interpretação, né? E você falar, Leno? Você ia pegar o livro, né? É Didascalicon sobre a arte de ler. Sobre a arte de ler, né? Eu falei escrita, né? Perfeito, né? Didascalicon seria algo como ensinamento, né? Ou ensinador, né? Didascalia, né? Didascalia, perfeito, né? Didascalia. Então, ficou aí traduzido como a arte de ler, né? E ele ensina exercícios espirituais, né? Formas de concentração, o quanto ler, em quantos dias, né? Ressalta a importância de você ler pouco para meditar mais sobre o que você lê, né? Que é uma coisa que está recorrente aí na literatura sobre leitura, né? Dos padres católicos, né? Por exemplo, o Cerquilândio vai falar a mesma coisa, né? Seja longe disso. O Morte Da Morado arte. também vai trazer muita coisa daqui, não vai não? Quem? O Morte Morado. O Adler, sim, né? O Adler, sim. Mas o Adler, ele faz uma. Como que ele vai. Como ele diz assim, ó? O Adler, ele escreve aquele livro lá, né? Como ler um livro, né? Como ler livros, né? Que ele vai fazer uma descrição dos tipos de leitura, Isso. né? E de como é que você executa Esse os tipos de mesmo. leitura, né? Esse aí Então, mesmo, ele. Fred. Ah, tá, esse mesmo, esse mesmo. Esse mesmo. Pô, esse Eu livro é tenho o caro, hein, antigão dele. mano? Não é barato, não. Mas é isso, né? É isso. Essa é a vida intelectual, né? É você ler e aí você ficar lá pensando naquilo que você está lendo, né? Pensando, pensando, pensando. Tanto é que na Idade Média era muito comum que as pessoas elas decorassem tudo que elas liam. O livro inteiro, assim, né? De capa a capa, né? Porque você fazia uma frase, aí você ficava com aquela frase durante 2, 3 dias, aí depois você lia outra frase, e aí você ia memorizando tudo, né? Isso não é tão difícil quanto parece ser, né? Se você se dedica muito disciplina, né? Nessa arte aí. Eu já conheci pregadores pentecostais quase semi-analfabetos, né? Que sabiam a Bíblia inteira de cor, assim, versículo e capítulo, né? Então, assim, tem uns caras assim que são, são muito aplicados, né? Tem até um que era famosinho, era o Malafaia? Malafaia, eu não sei, mas eu vi aquele Lucinho. Malafaia sabe, cara. Malafaia cita tudo e Malafaia é escroto, mano. Pra decorar os negócios onde fica tudo, entendeu?
A mente dele é bruta, viu? É. Isso, é. Mas ele sabia, assim, ele sabia, sabe aqueles subtítulos, capítulos da Bíblia? Ele sabia todos, todos da Bíblia, todos. Você falava assim, ah, não, ó, Ezequiel, no capítulo 60, né? Ele dava o subtítulo do capítulo para você. Então, mas assim, o cara só faz isso, né? O cara se dedica a isso, né? O que eu quero dizer é o seguinte: se ele memoriza, é possível, né? Se ele memoriza, é possível. O meu primo com 14, 15 anos de idade, ele sabia a capital de praticamente todos os países do mundo. Do mundo, cara. Do mundo. Você falava o país, ele falava a capital. Imagina, né? Eu Então é isso. olhando no mapa, falava, ele ia lá e dizia qual era a capital, mano. Então é isso, né? É possível, né? Só que a gente não tem uma cultura de memorização mais, né? Porque ela foi destruída devido à pedagogia moderna, né? Que fala que você tem que entender ao invés de decorar, né? É uma velocidade absurda, né? Porque nada impedia você de entender depois de decorar, né? Mas agora, como você não tem que mais decorar, você nem entende e nem decora, né? Então ficou assim, é absurdo, né? Você tem que ensinar o cara a decorar as coisas para que ele possa meditar sobre elas decorada, né? E assim entendê-las, né? Mas não, você nivelou por baixo, né? Aí ferrou, né? Aí ferrou. Né? Ué, como é que você aprende outra língua, né? Decorando, né? Você vai, vou intuir aqui, né? Não, vou entender o funcionamento da língua e as palavras vão brotar na minha cabeça, né? Não, não vão brotar, né? Não vão brotar. Tem que ter vocabulário, tem que decorar palavras, né? E é assim mesmo. Né? A tabuada, perfeito, né? A bala A era melhor, com a tabuada. palmatória do lado assim, ó. Não, o ditado, né? Que você pegava aquelas palavras, né, tinha que fazer, né? As letras da palavra, né? Quer dizer, um ditado, né? Ou então, sei lá, parte do corpo, né? Ou como seu sobrinho lá, né? Países do Brasil, né? Capitais do mundo, né? Quer dizer, isso é um processo de memorização, né? De decoreba mesmo, decoreba. Uma vez decorado, você pode pensar naquilo sem ter o livro na sua frente, né? Agora, se você não decora, você só consegue pensar enquanto a palavra está na sua frente aqui, né? Enquanto a escrita está aqui na sua frente, né? E assim, nós somos vítimas dessa educação, né? Eu mesmo também sou vítima disso, né? Eu leio as coisas, entendo, mas fechou o livro. Se eu não voltar no livro, eu esqueço, né? Por quê? Porque não decora, né? Fui ensinado assim, né? E isso prejudicou, vamos dizer assim, né? A nossa qualidade educacional. Bom, voltando aqui então à questão do Didascalion, né? Não vai falar sobre ele exatamente, mas sobre a proposta, né? Do que era, né? Esse tipo de escrita, né? Então a escola de São Victor é uma escola de oração, né? É uma escola de contemplação de Deus, né? Meditação. Contemplação é você ficar lá, né? É, meditando nos mistérios, né? Você pega lá o versículo, né? No princípio era o verbo e o verbo era Deus, né? Aí você medita, né? O que é o princípio, né? É o fundamento de todas as coisas, né? É a origem de todas as coisas. É de onde tudo vem. É para onde tudo vai, em movimento circular. É para onde tudo derivou, né? Em sentido ascendente, né? E da onde tudo descende. Então você vai meditando sobre essas coisas, né? Sobre como é que o Logos, né? Está presente em tudo, como é que ele viabiliza a compreensão do mundo, né? Como ele está presente nas sementes, daí surge a ideia de lóbulos espermáticos, né? Então, você vai meditando, quer dizer, estou meditando aqui em um trechinho, né, do Evangelho de João, né? Então, você medita nessas coisas o tempo todo, né? O dia todo. O monge está lá plantando tomate e meditando, né? Ele está lá caminhando, vendo lá o rebanho de ovelha e meditando, né? Ele está lá limpando latrina e meditando, né? Ele está lá na cela dele, no claustro dele, fazendo lá as orações dele e meditando, né? O tempo todo, né? Então, essa vida contemplativa era muito importante na escola de São Victor, né? De maneira tal que os caras eles viravam crânios, né? Crânios na arte de inteligência, né? Na arte de meditação, de raciocínio. E lá vai surgir esse representante chamado Hugo de São Victor, né? Que escreve a obra de Didascalion, né? A obra que serviria de base para as Summae posterior.
lembram a Sumai, né, que vão ser muito populares na época do Tomás de Aquino, tanto que ele escreve duas sumas, né? A Suma Teológica e a Suma contra os Gentios. As sumas são o quê? As sumas são resumos, né? Sumários de reflexões filosóficas. Né? Então você Comprei começa... agora, só um parêntese, comprei ela agora. Cadê? Tá aí? Não, comprei hoje, né, na Amazon. Ô, 346. 300 e pouco? 346 na Quantos promoção volumes deu? Cara, deu 5 volumes cara, sim, de 2 dedos, entendeu? Das extremidades, cada um. Perfeito. Imagina aquilo escrito à mão no período medieval, né? Aí o Cada Thiago pediu, volume, compra para mim também. Eu falei, tá bom. cada volume tinha 1000 páginas e tinham 10 volumes, ou seja, 10.000 páginas só uma obra. Uma obra. O Tomás de Aquino que escreveu umas 70 obras, né? Então você vê a densidade, né? E essas obras, né? A Suma Teológica é uma obra de resumo. Ela é uma obra de resumo de reflexões filosóficas, né? Tá ali só o essencial, né? Só o esgotado já, né? Você imagina, para cada... que ela é dividida em artigos, né? Então, assim, é uma pergunta com resposta e algumas soluções, né? Cada pergunta daquelas lá, eram meditadas, assim, dava para você declinar em 100, 200 páginas, né? E elas são milhares, né? Milhares, não sei, mas centenas, né? De questões. Então, o Didascalion, ele é uma primeira proposta, né? De você escrever aquilo que o Hugo São Victor, né, tinha entendido sobre a arte de leitura, né? Assim, eu já li bastante, né? Então eu já meio que entendi algumas técnicas, né? Algumas posturas que você tem que ter na hora de ler. Então ele resume essas posturas nessa obra chamada Didascalion. E quando você lê, você já leu, Leno? Já leu? Não, eu comecei só, eu li a outra dele, eu li a Instrução para os Iniciantes. E aí você vê que ele tem um esquema, que ele parece meio resumo mesmo, assim, não sei se você percebeu. Essa que ele dá Instrução para os Iniciantes é muito boa, cara. Ele não te ensina, ele te ensina também a ler e te ensina, olha, você não está acima do seu instrutor e você não está acima dos seus pares. Perfeito. Mas você nota que parece ser, assim, uma espécie de resumo de aula, assim, ó. Não sei se Sim, você notou sim, isso, né? Ele não sim, tem isso aquela, mesmo. ele não tem aquela linguagem de que é um texto, tipo um Não, texto que te explica tudinho, assim. Não, ele vai colocando os tópicos, isso, assim. isso aí, é isso mesmo. Porque ela é um sumai, né? Porque ela é um resumo mesmo, né? E aí o Hugo, então, ele vai ter uma percepção, né? Sobre a interpretação bíblica muito particular dele, né? Ele achava que a interpretação alegórica era perigosa, e ele achava que a interpretação literal também era perigosa também. Então ele vai falar, olha, qual é a forma correta de interpretar a escritura, né? Ele falava com a vida contemplada, com a vida meditada, né? A escritura não deve ser interpretada por meio de um esquema, de uma estrutura, né? De um livro de hermenêutica, né? De uma técnica, vamos dizer assim, né? A escritura deve ser interpretada com a vida. Então você lê aquilo e tenta encontrar a referência daquilo que você acabou de ler na própria vida, né? Então é a vida quem interpreta a escritura. Não é nem o texto, né? A letra, e nem é a criatividade alegórica da mente humana, né? É a própria vida, a própria existência. De maneira que, obviamente, né, que cada pessoa que tem uma vida diferente da outra vai encontrar no texto bíblico uma interpretação diferente. Mas não é diferente no sentido herética, né? No sentido antagônico. É diferente no sentido de perspectiva mesmo, né? Não tem como um engenheiro ler a Bíblia e um médico ler a Bíblia a partir de suas vivências e enxergar na Bíblia a mesma coisa. Eles só vão enxergar a mesma coisa se eles estiverem usando um método, né? Mas se eles lerem a Bíblia por sua própria prática de vida, o engenheiro vai enxergar na Bíblia elementos de estrutura, enquanto o médico vai enxergar na Bíblia elementos de bem-estar, de saúde, e assim vai. Então é mais ou menos essa a ideia dele, né? Que eu acho uma ideia
bastante interessante, né? Que não deve ser confundida com semi-discursiva, né? Com exegeses outras, né? Porque toda exegese ela é metodologicamente definida. E o que o Gustavo Vitor quer é que você não tenha um método específico, né? Que você use a sua própria experiência de vida, contemplada, orada, jejuada, com disciplina espiritual, para você entender o que a Bíblia quer dizer. Isso em algum momento pode se chamar de uma aplicação, não pode, não? Sim, é isso, né? A Bíblia não é um livro para você ler intelectualmente, né? É um livro para você ler espiritualmente, né? O que é ler espiritualmente? É ler com a vida mesmo, né? Com a vida acontecendo. Quer dizer, eu olho, observo um passarinho voando no céu, né? E aí aquilo tem que pensar, como a Bíblia, ela... O que isso traz para mim, né? No texto bíblico, né? Às vezes não traz nada, né? E talvez seja porque eu não li o suficiente, né? Às vezes traz, eu lembro lá, né? Olha, né? Os pássaros, né? Que Deus cuida deles, né? Que o ninho tal, né? E tal. Então você vai meio que meditando a partir disso, entende? Que parece que foi, né? E o Hugo fala isso, né? Que parece que foi a forma pela qual os autores bíblicos fizeram, né? Eles viviam, experimentavam na vida deles, né, as verdades reveladas e transmitiam elas por meio da escrita, para que a outra pessoa que estava tendo uma experiência de vida parecida com a dele pudesse encontrar naquelas páginas as suas meditações, né? Então, é isso que você falou, Lennon. É uma leitura aplicada, como diríamos, né? Uma leitura da comunidade, da vida cotidiana, né? Não é uma leitura para acadêmicos, né? Não é uma leitura para intelectuais, né? É uma leitura para pessoas que estão vivendo comprometidas com a fé. Eu tive uma aula de bibliologia com o Nicodemos, e aí ele disse o seguinte, olha, o sentido do texto vai ser um só, que foi aquele que o autor deu para ele, Uhum. contudo, ele vai ter diversas aplicações, Sim, entendeu? mas assim, Por isso que o eu sentido, questionei, pô, ler com aplicação? o sentido do texto é aquele que o autor definiu, né? Mas para você chegar nesse sentido, você tem que usar técnicas interpretativas, né? Que é o que o Nicodemos faz. Ele usa uma técnica chamada metodologia histórico-gramatical, Isso. certo? O Hugo de São Victor não conhecia essa técnica, né? Essa técnica ela é moderna, ela é alemã, né? Pós, pós reforma protestante, né? Não conhecendo essa técnica, a técnica que existia na época dele era a técnica alegórica dos quatro sentidos lá, né? Sentido literal, alegórico, pedagógico e espiritual, né? Quatro sentidos. Ele falou, ó, essa técnica ela é ruim. Por que ela é ruim? Porque ela obriga você a ler a Bíblia como se você estivesse lendo um livro de filosofia, né? Um livro de história, um livro técnico, né? Porque o que o Nicodemos fala, quando ele fala assim, ó, a Bíblia tem o sentido que o autor quis dar. Significa que se eu pegar uma técnica e aplicar na Bíblia, acreditando ou não na Bíblia, ela vai dar o mesmo resultado, certo? O Hugo de São Victor fala, não, mas isso não é o jeito de ler a Bíblia. Não é para isso que ela foi feita, né? Ela foi feita para servir de guia, vamos dizer, espiritual, né? Para as mentes e os corações. Portanto, a forma que ele acha que deve ser lida é de maneira contemplativa. Então você lê, aí você ora, jejua, medita, procura na sua vida como aquele texto fala com o seu cotidiano e volta, lê de novo e vai, ou seja, ele já lê aplicando, né? Ele não concorda com a leitura interpretativa técnica. Deu para entender? Deu sim. E aí também que eu falei, né? Como ele era um monge, né? Ele tinha aquelas o monge diferente do que a gente pensa, né? O monge, ele não é o cara que fica o tempo todo parado, né? Muito pelo contrário, né? Ele está o tempo todo ocupado, né? Porque a ideia de mente vazia, oficina do diabo, é uma ideia que é criada dentro dos espaços monásticos. Então você estava sempre ocupando o seu tempo, desde a hora que você acordava até a hora de dormir,
sempre tinha alguma tarefa para você fazer, né? Alguma coisa para fazer. Ou vai limpar, ou vai consertar, ou vai ler, ou vai meditar, sempre tem alguma coisa, né? E aí os monges começaram a se apropriar de vários conhecimentos práticos, técnicos e do cotidiano, né? Tanto é que as melhores cervejas, os melhores vinhos, né? O hidromel foram desenvolvidos dentro de monastérios, né? Lembram da história do Robin Hood, né? Robin Hood tinha lá o Frei, né? O Frei Tuck. E o Frei Tuck, ele produzia hidromel, né? Com mel fermentado e tal, né? E aí, assim, toda a história medieval que tem um frei junto, né? Esse frei, ele ou sabe consertar tudo, ou ele sabe muito matemática, ou ele sabe fazer comida, ou ele sabe fazer produtos, né? Porque eles ocupavam a mente com o trabalho, né? E aí a razão pela qual ele consegue, né? Hugo de São Victor consegue falar, ele tem textos sobre fabricação de tecido, textos sobre fabricação de armas, né? E eles atiravam muito bem, né? Usavam muito bem arma, eram adestrados na arte da caça também, né? Tem texto sobre navegação, texto sobre agricultura, né? Plantação de batata, né? Texto sobre caça, sobre teatro, sobre conservação de alimentos, né? Utilizar sal, utilizar gelo, né? Utilizar processo de defumação. Tudo isso os caras sabiam fazer, né? Por quê? Porque eles dedicavam a vida toda para aprender essas artes, né? Que eram chamadas de disciplinas não liberais, né? Não liberais por quê? Porque eram disciplinas, eram coisas técnicas, né? Que faziam com que a pessoa ela desempenhasse, né, um trabalho, né, na vida, né? Lembrando que disciplina liberal é aquela que liberta a mente para a reflexão. E a não liberal é aquela que, de certa forma, é repetitiva, né? Que não exige reflexão. Que é o caso, por exemplo, da fabricação de armas, né? Memorizando a técnica, né, sabendo a técnica, você não precisa nem pensar, você vai lá e faz, né? Bom, e aí chegamos então, acho que paramos aqui na última aula, que era sobre a mística, né? Bom, a mística é o quê? O que é a mística, né? A mística é a capacidade humana de ascender, né? De visitar lugares que não são acessados pela razão. Então, a mística é aquele momento, eu acho que eu falei sobre isso na última aula já, né? É aquele momento onde você recebe relações, né, e visitações do divino, em que ele te revela coisas que são basicamente só para você, né? E que você utiliza aquilo para entender o mundo, né? E para pregar também, né? Para falar, mas não como regra de fé, mas como experiência prática da vida, né? Experiência prática da vida religiosa. E lá em São Victor, então, vai aparecer um cara chamado Ricardo, né? E esse Ricardo, ele vai meditar bastante sobre a mística. Ele vai dizer que existem graus ascendentes do real. Ascendente, então, vai de baixo para cima, né? Vai do que é mais base para o que é mais alto, né? Ascendente, né? Então, haviam graus ascendentes do real, progressivamente domináveis com a razão e com a fé, né? O que ele quer dizer com isso, né? Então, a realidade, ela não é só material. A realidade também ela é discursiva, ela também é espiritual. Mas você não começa compreendendo a realidade espiritual. Você começa compreendendo a realidade material mais próxima de você, né? Mais básica de você. Isso que ele chamava de res rationes, né? Ou de coisa racional, ou coisa essencialmente racional. Aí ele vai dizer, olha, a primeira coisa que você tem que fazer para ser um bom místico é aprender matemática, aprender lógica e aprender dialética. Aí você fala, olha, como isso é interessante, né? Por quê? Porque todo místico medieval, ele era meio alquímico.
ele era dotado de conhecimento numerológico. Todo místico medieval fazia mapa astral. Todo místico medieval, ele conhecia perfeitamente a linguagem matemática. E você pega todos, né? Saint-Germain, você pega, sei lá, né? Esse novo não, né? Esse que foi publicado agora no Brasil, que é o René Guénon, né? Você pega, enfim, né? Todos os grandes místicos, né? Medieval, Paracelsus também, e todos eles eram, antes de qualquer coisa, matemáticos, né? O Maimônides, que é místico judeu também, né? Eles eram matemáticos, né? A matemática, então, é um tipo de conhecimento que parece que abre a porta para o esoterismo. E lembrando, né, que o Platão já entendia isso, porque o Platão falava que na academia era bem-vindo aquele que gostava, né, que admirava a geometria, né, a matemática e tal. Então, a primeira coisa que você faz é dominar a matemática. Na escola de São Victor, você imagina, né? Numa escola religiosa, você tem aula de quadrilha. Depois, você vai estudar história, só depois da matemática. Por quê? Porque a história trabalha com verdades prováveis, não verdades exatas, né? Não é verdade, né? Mas é verdade que possivelmente aconteceu. E tudo na história é passível de possibilidades, né? De probabilidade. Tanto é passível, né, que algum personagem histórico tenha existido ou não, como é passível discutir, discordar ou concordar que qualquer fato histórico tenha acontecido. A história não é uma ciência exata. Veja bem, já se compreende desde muito cedo que não existe fato histórico. O que existe é a memória, de fatos históricos. Não é o fato em si. O fato histórico não existe. O fato histórico aconteceu, mas se ele não foi gravado na memória dos homens, ele vai ser esquecido. Uma vez gravado na memória, o fato histórico ele sofre adaptações, né? Ele sofre modificações. É como dizer para você, olha, você vai lá no lugar, você vive uma experiência, depois de anos você tenta recontar aquela experiência, e ao recontá-la você vê que ela não funciona, não é exatamente igual ela viveu lá. Por quê? Porque o que está na memória já é uma interpretação, uma edição, né? uma maneira de apreensão de alguma coisa da história. Por isso que a história é considerada como algo real, mas como algo que é necessário que você tenha antes uma mente treinada matematicamente, logicamente, para que a história ela possa também ser beneficiada por essa estrutura de pensamento linear, né, lógica, na hora de produzir explicações memorativas. Mas há ainda, né, um grau mais elevado ainda de realidade, que é o que chamava, o que o Ricardo chamava de supra-rationem, que são as verdades superiores da fé, né, que é a revelação. E aqui, então, você nota que se matemática é o início da educação, é o início do conhecimento para entender o real, a revelação é o ponto mais alto, né? E você não entende a realidade se você não tiver também uma compreensão da fé, da revelação muito bem desenvolvida. Uma compreensão da fé que vem por meio não do estudo. E esse é o ponto, né? Não vem por meio do estudo da letra, do estudo do texto, do estudo gramatical, mas vem por meio da meditação, vem por meio da contemplação, ou seja, da mística, né? O conjunto desses três graus de realidade, né, vão dar a você um conhecimento mais amplo e mais pleno sobre como se articula razão e fé, que nesse momento aqui está em pé de igualdade, né? Razão e fé são dois caminhos que se encontram, né, e que se complementam na compreensão da realidade da fé, né, e da realidade do mundo, né? Lembrando que lá no começo da Idade Média, fé era superior à razão, agora nós estamos no meio da Idade Média, né, onde razão e fé estão
coladinhas, né? E no final da Idade Média você vai ter a razão superior à fé, né? A razão sendo mais privilegiada, Tomás de Aquino, né? Mais privilegiada do que a fé. E que depois, a Idade Média, vai dar origem ao racionalismo, né? Vai dar origem ao empirismo, né? E a todas as filosofias que vão se apartar cada vez mais da fé, supervalorizando a razão. Não vamos dizer que a culpa disso é dos medievais, mas é o que acontece depois, né? Bom, o Ricardo, né, como eu disse, era um platônico, né, um neoplatônico. E ele era, então, o sucessor do Hugo de São Victor, né? O Ricardo fala, olha, é preciso um aprofundamento místico para entender as verdades da realidade de forma mais ampla. Esse aprofundamento dá de 4 passos, né? Então, o primeiro passo, você tem que ter fé. Você começa com a fé. É o creio para entender, né? E essa fé tem que nos informar e nos dar consciência de certeza de que existe um só Deus, né? Princípio da unidade. Isso é platônico, não é cristão, né? Claro que é cristão também, né? Mas também é platônico, né? Essa mesma fé, ela deve nos levar a meditar sobre Deus e sobre a realidade material e colocar as duas em degraus diferentes de importância. Deus, acima da criação, não se submete a ela, portanto é incriado. A criação, inferior a Deus, é o resultado de um processo de degeneração. Deus, portanto, é eterno. A criação, ela é, no máximo, infinita. Por que infinita? Porque tendo um início, não nos conta que será um fim, né? Mas ela terá modificações indefinidas, né? A ideia de infinito não é uma ideia muito clara também, mas, enfim, só para a gente entender que a questão de você não estar delimitando, né, um período definido para que a criação ela venha a deixar de existir, né? Aparentemente, ela permanecerá, né, existindo indefinidamente, porque ela participará de alguma forma da eternidade. Isso aí. Não vai acabar, não. Também Não vai concordo. acabar, não vai acabar, Vai ser mas restaurada. tem início. Exatamente, né? É uma restauração para a participação da eternidade, né? É isso. Isso aí. Parabéns, muito bom. Isso é o Hugo São Victor falando. Parabéns para ele também, muito bom. Alguém Ele copiou como... dele na moderna. A Percy também deve ter copiado dele, mas a galera copiou dele então, hein? Perfeito, né? Perfeito, né? E é isso, né? Essas ideias não são novas nunca, né? Sempre tem. É. E este Deus, segundo as Escrituras, é uno e é trino, né? E aí é um problema matemático, né? Mas que a gente admite por meio da fé e da revelação. Cabe à razão procurar as rationes necessárias, né, da fé. Tudo muda e perece, mas a razão da existência de cada coisa permanece em Deus, ser infinito e eterno, né? O que são as rationes necessárias? Isso aqui é interessante, né? Que é o seguinte, olha só, né? Se alguma coisa Deus criou com um propósito. Né? Se alguma coisa foi criada com um propósito. Se essa coisa foi criada com um propósito, é porque ela era necessária à existência dela. Caso contrário, Deus não teria criado. Né? O que falta agora a gente entender é para que ela serve. Né? Para que cada coisa serve. Ainda que essa coisa não dure. Né? Ainda que ela seja momentânea. Mas sendo momentânea, ela é fruto da criação de Deus. Se é fruto da criação, tem função. Se tem função, tem necessidade. Qual é a razão? Qual é a função? Né? Você pode pensar assim, ó. Existe uma função para o desejo, para a paixão, para a fome, para a violência, para o amor, para a santidade, para a corrupção, né? Tudo isso que existe tem uma razão necessária. É necessário que essas coisas existam. Por quê? Porque elas existem, né? Se não fosse necessário, não existiria. Uma vez que elas existem, tornam-se necessárias. E por isso, agora, a sua função é entender por quê, né? Por que isso existe, né?
por que existe Hitler, né? Por que existiu Hitler? Por que existiu o nazismo, né? Por que existiu independência do Brasil, né? Tudo isso é pensado aqui, ó. A independência do Brasil, por ser um dado histórico real, ela torna-se um dado necessário da própria realidade. Cabe agora à razão entender o porquê que ela existiu e quais são as consequências anteriores, né, que são, na verdade, não as antecedências anteriores, né, e as consequências posteriores. Aqui é redundância, né, mesmo, né? Mas a antecedência e consequência desses atos, né? E de tudo que existe. Nesse sentido, um místico de São Victor vai estudar tudo, tudo, né? Ele vai meter o dedinho na quina da mesa e vai começar a meditar. Bom, se eu meti o dedinho aqui, era necessário que assim fosse. Mas por quê? Né? Quais consequências? Né? Quais antecedentes? Né? Então, note que é uma vida altamente examinada. Para Ricardo, a ascensão mística parte da cogitatio, né? Cogitatio, que é o pensamento, né? A reflexão, através da meditatio, né? Que é a maneira que nós temos de ruminar as coisas que a gente vai memorizando. E para chegar... Olha só o que ele disse aqui, ó, rapidinho. O Hugo de São Vitor falou aqui, ó. No falar, 5 coisas devem ser observadas: o que falar, a quem falar, onde falar, quando falar e de que modo falar. Perfeito, né? Nesse ponto você já imagina, né? Olha só. Nem sempre eu devo falar tudo que penso. Nem sempre eu devo falar toda a verdade. Nem sempre eu devo me calar, né? Então, assim, olha que coisa mais interessante, né? Não é um cara cagando regra pra gente, né? Não é o cara afetando o moral. Não é o cara dizendo assim, ó, tem que ser assim. Não, é o cara falando assim, ó, a realidade da vida vai te indicar quando é que você deve usar as palavras no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa, para determinado tipo de finalidade. Isso é... Aí, Pode falar. pode concluir. Isso é o resultado de uma enorme meditação sobre a vida. Porque ninguém chega a essa conclusão sem parar e pensar em várias experiências que ele teve de falar quando não era devido, de não falar quando era devido, de falar para a pessoa errada. Então ele vai congregando essas experiências dele e dos outros, né, para montar um esquema que explica a própria realidade muito simples, né, muito singela, que é o simples ato de comunicação. Pode falar. Às vezes tu sabe o que tu falou é correto, mas tu falou no momento errado. Exato, Né? E exato. aí ele vai trazer aqui também, ó, as conversas nocivas, indecentes e inúteis podem ser identificadas de 2 modos: segundo a qualidade do conteúdo sobre o qual se fala e segundo a qualidade das pessoas que falam ou das pessoas às quais se fala ou das pessoas das quais se fala. Perfeito, perfeito, né? Vamos perder tempo falando sobre gente que não vale a pena, né? Vamos perder tempo falando para gente que não está interessado, que não está entendendo, que não quer entender, né? Assim, né? Vou falar para alguém que tem toda a disposição do mundo para entender completamente errado tudo que eu falar. Quer dizer, Caraca, não é vale nem muito a pena. louco, né, velho? Não vale nem a pena, né? Isso é E igual o aí, debate de Santo Agostinho com o. No livre-arbítrio de Santo Agostinho, é Santo Agostinho e eu esqueci o nome dele do outro. o Pelágio? Não. No livre-arbítrio dele, ele conversa com um cara. Ah, eu não lembro. Cara, é Santo Agostinho e outro cara. Aí o cara fica fazendo pergunta para ele. E ele começa a responder. Né? Aí tem uma hora que o cara fala para ele assim, vou até olhar o nome dele para lembrar. O cara faz assim para ele. Ah, mas isso aqui não sei o que lá, não sei o que lá. Ele fala, se não te interessa, para que estamos conversando? Santo Perfeito, Agostinho né? fala para ele, entendeu? Se não te interessa, para que estamos conversando? Perfeito, perfeito, né? O Agostinho, ele tem lá os debates dele com o Fausto. Eu não sei se é o Fausto, mas o Fausto que era Não é o aquele Fausto. Eu vou olhar mestre, aqui, pode falar, vou ver se eu acho aqui. aquele mestre neoplatônico, né, famosíssimo, né, que era um mestre de retórica, né? E todo mundo achava que o cara era o mais inteligente de todos, né? Aí Santo Agostinho vai encontrar com o cara porque o que ele queria era a resposta, né? Não era neoplatônico, não. Ele era maniqueísta, né? O Fausto, né? O grande maniqueísta, né? Isso, o E Fausto aí, falando que é isso mesmo. e aí o Agostinho pergunta
começa a perguntar umas coisas para ele que o Fausto não tem resposta. Por quê? Porque o Fausto não tinha meditado sobre aquelas coisas, né? E aí o Agostinho percebe que, na verdade, o que o Fausto fazia era só convencer gente menos habilitada intelectualmente que ele, de que ele estava certo. Ele não estava buscando a verdade, ele não estava buscando entender a realidade, ele estava buscando apenas dar resposta para as pessoas, né? E uma vez dada a resposta, ele, ok, já dei a resposta, não preciso mais de nada, né? Então, Evódio, né? Santo Agostinho começava com Evódio. Sim, o Evódio, é isso mesmo. É isso mesmo. Lembrei agora. Então dirá o Ricardo, né? À medida que ascende por meio dos graus de contemplação, a alma se dilata, né? Ela aumenta, se eleva sobre si mesma. E no momento supremo, né? Quando ela chega lá no píncaro, né? Da contemplação, ela se aliena completamente de si mesma para transfigurar-se em Deus. Parece um negócio meio místico, né? Meio assim, meio esotérico, né? Meio negócio meio gnóstico, né? Mas não é disso que fala, né? É que parece ser, porque a nossa mente moderna, ela atribui gnosticismo a qualquer coisa, quase, né? Mas o que ele está falando aqui? Falando, olha, quanto mais eu medito na mística, mais a minha alma se expande, né? Eu não fico só restrito às minhas preocupações medíocres, né? Eu começo a me abrir para entender a totalidade do universo. E com isso, a minha alma, ela vai se elevar sobre si mesma. O que significa isso, né? Vai se elevar sobre as suas próprias preocupações, né? Vou me preocupar com coisas muito sublimes. E quanto mais sublime eu vou, mais eu me esqueço das minhas preocupaçõezinhas do dia a dia, né? Da pessoa que me chateou, das minhas dores do dia a dia, dos meus incômodos, né? Eu me torno despregado dessas coisas. Por isso as meditações enormes de dias, semanas, né? Os jejuns prolongadíssimos, né? Toda a questão do controle do corpo, né? De forma tal que quando eu me desprego de mim mesmo, né? Eu fico tão elevado que eu meio que começo a me misturar ou a compreender a dimensão divina em mim, né? Porque eu sou, de certa forma, participante da dimensão divina, porque eu tenho em mim elementos da sobrenaturalidade, né? A minha alma, né, meu espírito, ele é divino, ele é uma centelha divina em mim, né? E eu, se mergulho dentro de mim, eu mergulho dentro desse espírito e encontro lá dentro de mim a centelha de Deus que está em mim. Eu não me sinto, então, um Deus onipotente que manda em tudo, mas eu me sinto um participante tão próximo de Deus que me torno semelhante a ele, né? É o que o texto bíblico chamava de sereis como deuses, né? Aí o pessoal interpreta isso sempre como, eu vou ser onipotente, onipresente, onisciente. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, ser como Deus significa não ter apego nenhum à materialidade, né? Àquilo que é transitório do mundo cotidiano. Que se você não faz isso, você está toda hora sofrendo e se apegando, né? Então não é um negócio de você sair da matéria, né? Mas é um negócio de você compreender, né? Experimentar aquilo que em você não é matéria, né? Que é essa dimensão espiritual. Lembrando que ele é neoplatônico, né? Então ele vai sempre puxar a lenha, né? A sardinha para essa experiência mística transcendental, né? Bom, outro autor importante deste grupo é o Pedro Lombardo. E o Pedro Lombardo, ele é muito conhecido por uma obra chamada Livro das Sentenças, que é também, né, uma espécie de precursor das Sumas Teológicas. Então ele está no século XII e já tem uma necessidade de sistematização, promovendo uma certa unidade da exposição das verdades da fé. É nesse momento que começa então a surgir as primeiras tentativas de teologia sistemática. Como é que fazia antes disso? Não tinha, né? Não tinha teologia sistemática. O que tinha era reflexão temática, né? Então lá, o Agostinho quer pensar sobre o livre-arbítrio, ele quer pensar sobre a felicidade, ele quer pensar sobre a perfeição.
E aí ele fazia uma investigação disso, né? Agora não. Agora você tem uma necessidade de sistematizar a crença para prover os pregadores, para que os pregadores não tenham onde embasar as dúvidas teológicas que eles começam a ter e que eles não têm tempo para, ou não têm disposição, né, ou não têm a habilidade para resolvê-las cotidianamente. Então, a verdade de fé estaria contida nas Escrituras, mas haviam trechos obscuros e aparentemente contraditórios na Bíblia. Para resolver as contradições, foram elaboradas as Sumai, ou Sententia, com interpretações das passagens usando os pais da igreja como autoridade. Isso não é uma novidade no mundo, né? Nós já tínhamos isso no judaísmo. As Midrashim e o Talmud, por exemplo, são exemplos, né, dessa prática, né? Você pega lá a Torá, a Tanakh, obscura, complexa, e você tem lá os comentadores rabínicos, né, que irão elucidar as passagens do texto. Para quem já estudou direito, né, qualquer coisa de direito, né, pega lá direito constitucional, você pega lá o Vadimecum, você vai ver que cada linha da Constituição tem uma interpretação diferente de um ministro do Supremo Tribunal, né, atual ou anterior, né? Por quê? Porque nem quando a passagem é clara e objetiva, ela deixa de ser, de ter possibilidade interpretativa. Quer falar, Leandro? Mas isso aí é fruto do que eles resolveram chamar, só para dar um ar de beleza e de funcionalidade, de mutação constitucional, né? É a ideia de que a lei não interpreta a lei, ou de que não é a lei que governa os homens, mas que meia dúzia de homens governam as leis. Essa é uma crítica, né? Mas, por exemplo, lá no preâmbulo da Constituição Federal, tem lá assim, né, no finalzinho do preâmbulo, né? E apelamos assim, um negócio assim, né, a Deus, né? Que isso, promulgada pela vontade do povo isso, e soberania de Deus, uma coisa assim, coisa assim, né? E aí é claro, né? O Constituinte de 88 pensava uma coisa quando escreveu isso, né? E agora nós estamos em 2022, quer dizer, outras ideias apareceram, né? E agora, né? De que Deus trata isso, né? Como é que esta menção a Deus justifica o Estado laico, né? Ou coisa do tipo. E aí, isso, então... estabelece, aí se as leis governassem, proposta de emenda à Constituição e vai reformulando a Constituição. Mas não assim, de cima para baixo. Mas assim, como as emendas precisam de quórum, né, para ser aprovadas, votadas e tal, demora, né? Então vai lá o ministro e interpreta. Iluminado, né? Iluminado, ungido, com a aura na cabeça lá, dizer que é assim que tem que fazer. É assim mas, que eles Leno, estão, entendeu? a gente fala isso deles, mas você lembra que você tem que. Vamos lembrar, né, que a igreja criou um magistério para isso também, né? Então o magistério da igreja também é isso, né? Não, mas eu não estou defendendo a igreja e não, é a mesma coisa. Não, dizendo que sim, que não é uma novidade. Isso sempre existiu. Não, sim, eu sei que não é novidade. Isso é desde Babel. Pode ser, né? Pode ser, né? Desde a Isso é desde confusão das Babel. línguas, né? Onde nem todo mundo se entende, né? Você precisa de interpretação para tudo. Desde Babel, não é novidade, não. Perfeito, né? Mas é isso, né? Ou seja, é importante, né? Você saber o que significa aquelas passagens bíblicas, né? De acordo com a autorização, né? De acordo com a interpretação autorizada, né? Do magistério da igreja. Por quê? Porque assim você não tem como ser acusado de heresia, né? Pelo menos você sabe assim, ó, a igreja diz isso, então eu estou só repetindo o que a igreja diz, né? Então é uma proteção, na verdade, né? E não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Fere o princípio da livre interpretação, ao mesmo tempo que garante, né? Segurança, né? Você sabe, né? Que segurança. Garante não ir para as tochas, garante não ir para a fogueira, pô. Exatamente, né? Garante não ir para a fogueira, né? Você sabe que segurança e igualdade são coisas antagônicas, né? Quanto mais liberdade você tem, menos segurança você tem. Quanto mais segurança você tem, menos liberdade você tem, né? Então, esse é o problema, né? No século XII, então, a mais importante Sumai foi escrita por Pedro Lombardo, né?
a Libriquator Centenarium, que, vindo da escola de São Victor, tornou-se bispo de Paris. Né? Aqui não é Paris, é Paris. Né? O Pedro Lombardo virou bispo de Paris, vindo da escola de São Victor, para mostrar o quão importante era, porque Paris, depois de Roma, talvez fosse a mais importante episcopado da Europa, né? depois do bispo de Roma. Né? Bom, nós temos também o João de Salisbury, né? Que já é inglês, né? 1110, estudou na França, na escola de Chartres, foi aluno de Pedro Abelardo, né? Pedro Abelardo, não é o Pedro Lombardo, né? O Pedro Abelardo é aquele cara lá que a gente viu do conceitualismo, né? Que era dos universais, né? Pedro Abelardo, ele é um professor, um acadêmico, né? Não é exatamente um padre, né? E um grande intelectual. E o Pedro Abelardo, né? Educou então esse João Salisbury aí, né? Ele foi aluno, né? Dirá o João, né? Aos seus pés recebi os primeiros rudimentos da arte lógica e absorvi com apaixonada avidez tudo o que vinha de sua boca. E no fim da vida, o João Salisburgo tornou-se bispo de Chartres, né? Também é importante lugar, né? Então nota bem, né, a presença do Pedro Abelardo influenciando os religiosos, né? Apesar do Pedro Abelardo não ser nada religioso, nada assim, mentira, né? De não ter nenhum compromisso com os seus votos religiosos, né? Então, João Salisburgo, ele era um humanista, não no sentido negativo, né? O humanista lá do iluminismo, né? Esse cara que supervaloriza, né, aquilo que é humano, né, em detrimento daquilo que é sagrado, divino, né? Ele era um humanista no sentido de dizer que acreditava na capacidade humana de compreensão da realidade, né? Isso que é um humanista. Assim, ó, eu acredito, eu sou um otimista quanto ao que o homem é capaz de produzir, é capaz de desenvolver, de compreender, inclusive em termos de bondade também, né? Mas principalmente em termos lógicos aqui. Mas não era cético, ou seja, né? Ele não achava que o conhecimento era impossível, né? Então, vai dizer o João Salisburgo: prefiro duvidar sobre as coisas em particular, junto com os acadêmicos, do que definir temerariamente, mediante danosa simulação, o que ainda permanece desconhecido e oculto. Né? Olha que frase humilde e aberta ao conhecimento, né? Quer dizer, eu não preciso ter uma opinião sobre todas as coisas, sobre tudo, né? Não preciso acatar tudo que me dizem. Também não preciso duvidar de tudo que me dizem também, né? Porque se eu duvido de tudo, eu não chego a lugar nenhum. Mas se eu acato tudo, eu me perco na confusão das coisas, né? Então, eu vou duvidar de maneira razoável apenas como um exercício para poder compreender melhor. Esta frase aqui, eu coloquei ela aqui de propósito, né? Porque ela é o que fundamenta aquilo que o Olavo diz, né? De fazer um mapa do... Como é que ele chama? Não é mapa do desconhecido, né? Mapa da ignorância. Perfeito, né? Mapa da ignorância, né? Por quê? Porque o mapa da ignorância, ele parte do princípio que você não sabe tudo. Aliás, que você sabe muito pouco, na verdade. E em sabendo pouco, você pega o pouquinho de coisas que você sabe e vai construindo de maneira corajosa um mapa, né, daquilo que você ainda precisa saber. E isso é, para a mente do homem moderno, que acha que tem que ter opinião de tudo, aterrador. Porque quando ele olha o mapa se agigantando diante dele, ele fala, cara, né, sou burro, velho, não sei nada, né?
Olha o tanto de coisa que eu tenho para saber ainda, né? Mas ele coloca também você no lugar ideal para a busca do conhecimento, né? De maneira que, dirá o João de Salisburgo, quanto mais eu conheço, mais consciência eu tenho de que eu não conheço. Mas a consciência que eu tenho de que não conheço não me faz parar de querer conhecer, mas me faz apenas ser humilde de dizer que aquilo que sei é muito pouco. Sempre muito pouco, Cara, e né? depois que tu faz esse mapa, que tu vai buscar o que tu não sabia, depois tu passa a saber, cara, é um negócio assim que, cara, impressionante, velho. É impressionante. Mas quanto mais você vai procurar saber, mais o mapa da ignorância aumenta, né? Aumenta. Sim, e Porque aí você assim, percebe cara, ninguém detentor do conhecimento, não, cara. perfeito, né? É isso mesmo, né? Mas que é um negócio muito louco é esse do Olavo aí, cara. Eu aprendi desse mapa da ignorância, foi no curso que eu fiz de política com o Campanholo, que ela pegou essa aula dele, entendeu? Ah, ela que deu Para poder a pra coisa. montar, aí ela pegou não é dica não, é uma dica, né? É Essa um instrução método. do Olavo. Caraca, é muito louco. Eu fiz isso com o livro, quando eu tava lendo o livro do profeta Isaías, cara. Comecei a anotar um monte de coisa, eu falei, caraca, eu não sei nada desse livro. Entendi nada, né? Entendi nada, né? Verdade, né? Isso mesmo, né? Isso mesmo. Quer dizer, porque você pega assim, né? Rei de Tiro, né? Aí você pergunta, onde fica Tiro? Né? O que se produz em Tiro? Qual é a economia de Tiro? Qual é a língua de Tiro? Quais são os costumes de Tiro? Quer dizer, você já se perdeu num monte de coisa que você não sabia, né? Isso Ao ter aí. apenas uma palavra, né? E aí você vai Uhum. puxando, né? E os reis de Tiro, quem eram, né? De onde nasceu isso, né? Né? O que é rei, né? O que é rei no mundo antigo? Perfeito. Né? Muito louco, cara, isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Dirá o João Salisburgo, estou quase acabando já. Há verdades que o homem pode alcançar por meio dos sentidos, da razão e da fé. Mas também é preciso admitir com muita franqueza que existem problemas diante dos quais a razão faria muito bem em suspender seus juízos e se deter. Ou seja, né? Fica caladinho, porque tem coisa que é difícil da razão definir como verdade. Por exemplo, qual a origem da alma? A gente já fez uma aula sobre isso, né? Lembra lá, temos lá, né? O tradicionismo, né? O traducionismo, o criacionismo, né? É, isso, né? Quer dizer, a razão criou hipóteses, mas não chega, né, à conclusão. Outra questão, a relação de acaso e livre-arbítrio, né? Se as coisas acontecem porque acontecem de maneira, né, não causal, né, não necessária, ou se há ou não livre-arbítrio na agência do mundo, né? Quer dizer, é uma discussão que ultrapassa séculos que a gente, com as mentes mais inteligentes, as mentes mais preparadas, não conseguiram resolver essa questão. É uma questão ainda filosófica, né? Se a gente resolve ela por meio da fé, da crença, da teologia, filosoficamente a gente não resolveu essas questões, né? A infinidade dos números e da divisibilidade infinita. Ó, essa questão do infinito é uma coisa muito importante. Por quê? Porque o infinito, ele é o tipo de coisa que a gente não tem como saber se existe, mas a nossa mente não consegue ignorar a sua existência. Né? A nossa mente não consegue ignorar a existência do infinito, mas a gente nunca viu o infinito. A gente não sabe se ele existe de fato. A gente nem consegue utilizar o infinito como expressão de explicação de nada. Né? Toda vez que você usa o infinito, você está falando o quê? Olha, não conseguindo explicar, eu tenho infinitas possibilidades, então me calo, como que se não pudesse ser explicado. Então, o infinito é uma coisa assim bem interessante nesse sentido, né? E o problema dos universais, que para o João de Salisburgo, né? Ele está em 1110, ainda não tem solução definitiva, né? Eu diria que a solução definitiva vai aparecer talvez no Tomás de Aquino, talvez, né? Mas, como eu disse antes, né? Tem quem não aceite essa solução e ela continua viva até hoje. O João não pretende que não se discuta sobre essas questões aqui, né? Mas exige que se tenha como soluções definitivas, que não se tenha como soluções definitivas e absolutas as que são apenas tentativas. Então você fala assim, olha, eu não acredito em livre-arbítrio, mas isso não pode ser
uma opinião definitiva. Isso tem que ser uma possibilidade hipotética fundada em certa argumentação que abre margem para o seu contraposto e contraditório, né? De maneira que a não crença no livre-arbítrio não explica tudo. E a crença no livre-arbítrio também não explica tudo, né? Porque há algo a mais que a nossa mente talvez não tenha condições de explicar de maneira precisa, né? Bom, passando já do período agora das escolas de Chartres e de São Victor, né, que é o que a gente viu agora, a gente vai entrando no próximo capítulo, que é quando o Aristóteles ele vai penetrar na Europa novamente por meio dos filósofos árabes. Eu quero iniciar isso aqui para a gente terminar a aula, porque na aula que vem eu quero começar já com o Avicena e com o Averroes, né, que são dois filósofos árabes que leram, traduziram e interpretaram Aristóteles por meio da perspectiva árabe, que é uma perspectiva monoteísta também, e que vão ser lidos pelo medievo como outra maneira, né, de compreender a realidade que não platônica. Então, o que acontece na transição entre essas escolas episcopais, né, e as leituras de Aristóteles? Primeiro, né, outras universidades elas vão ser criadas, como eu disse, né, a Universidade de Canterbury, a Universidade de Oxford, depois de Bolonha e Paris, então vão ser criadas, né, e elas serão centros de ensino e pesquisa. A de Bolonha, pesquisa em direito, a de Paris, pesquisa de teologia, filosofia, a de Canterbury e a de Oxford, pesquisas na área de linguística, na área de literatura. Também vão ser criadas, durante o século XIII, as instituições das ordens mendicantes urbanas, né? Porque já tinha os monastérios, né? Os padres do deserto, que eram ermitões, viviam no ermo, né? No deserto, né? Nas florestas, né? Então, no mundo rural. Agora você tem ordens religiosas de vida consagrada dentro do espaço urbano que não são filosóficas e nem são teológicas. Elas são única e exclusivamente de vida consagrada, que são os franciscanos, derivados, né, de São Francisco de Assis, e os dominicanos, do qual o mais famoso de todos é o Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um frade dominicano, né, que depois vai virar padre e depois vai virar bispo. As ordens mendicantes são ordens religiosas que fazem voto de pobreza, voto de castidade, voto de obediência, mas que não podem oficializar os ritos religiosos porque não são padres. Eles não são ordenados sacerdotes. Eles são apenas homens consagrados, sem ordenação. Bom, novos contatos com obras filosóficas desconhecidas começam a surgir no século XIII, principalmente de Aristóteles, como eu falei. Aparecem o amadurecimento das comunas, né? O que são comunas? São cidades independentes com autorregulação política, ou seja, né? Cidades onde ela não é ligada, né, a nenhum reino, né? Mas ela tem lei própria, regra própria, costume próprio, formas religiosas próprias, né? Então são cidades autônomas dentro da Europa, né? Da qual a mais famosa, né, que vai surgir e desaparecer, são as comunas francesas, né, as comunas parisienses. E que irão surgir devido à burguesia, né? Burguesia que eram oriundas, né, do ambiente feudal, eram homens que tinham habilidade comercial, habilidade artesanal, tal, e que saíam do mundo feudal, iam para os burgos, né, que eram as antigas cidades, lá montavam as suas oficinas, né, montavam seus comércios e conseguiam arrecadar fortuna, né, ficar bem de vida, né, e independente da estrutura feudal, né. Esses serão chamados depois de burgueses,
E são eles que vão, por meio do seu tino comercial, né, fazer essas cidades florescerem ao ponto delas terem um autogoverno, né? Por exemplo, isso foi muito comum tanto na Holanda como na Suíça, na Alemanha, foi muito comum na França e muito comum também na Itália, né? E na Itália, essas comunas elas vão ser tão poderosas que vão dar origem ao sistema bancário antigo. Por exemplo, em Florença, por exemplo, em Pádua, por exemplo, agora esqueci outras cidades, né? Mas sim, Florença talvez seja a mais importante, né? Também é durante o século XIII que o poder papal, com o Inocêncio III, torna-se um poder teocrático. O Papa torna-se uma espécie de monarca, de fato, agora. Ele não é só o bispo de Roma, né? Ele é um monarca mesmo. E que ele começa a desenvolver a ideia de exército próprio, de guarda própria, de administração pública de territórios próprios, né? E de acordos diplomáticos com outros reis, né? Então, é quando, de fato, o papado ele se torna um poder temporal político, né? E também nós vamos ter a crise do mundo bizantino, lembrando que o bizantino, né, é o Império Romano do Oriente, que vai cair, né, na mão dos turcos otomanos por várias vezes, né, e que volta e meia vai ser reconquistada pelas cruzadas, né, que são um braço armado orientado pela fé católica e administrado, né, e comandado por nobres católicos da Europa. Então começa aqui o processo das cruzadas, né? Por último, nós temos uma situação cultural, né, no século XIII. Aqui eu falei sobre situações mais políticas, né, político-sociais, culturais. Agora, com a Universidade de Bolonha, que eu falei, né, que eu já mencionei, a de Paris também, a Oxford e Cambridge, e com o ressurgimento, né, ou a retomada das leituras de Aristóteles, principalmente da física e da metafísica de Aristóteles, que vão retornar ao Ocidente por meio dos filósofos árabes, né? Lembrando que a física do Aristóteles é uma física, ou seja, né, é uma explicação de como a realidade material funciona, muito diferente da física que irá surgir na modernidade com o Newton, né? O Isaac Newton vai romper com o pensamento físico anterior, que é aristotélico ptolomaico, onde a física era qualitativa, para fazer nascer uma física quantitativa. A física newtoniana é assim, né? Você tenta explicar todas as forças presentes na realidade por meio de fórmulas matemáticas, né? Por meio de quantificação matemática. Enquanto que a física de Aristóteles era diferente, né? Ela está preocupada assim, ó, se um coco cai de uma árvore, não cai da árvore apenas porque existe uma força gravitacional que atrai, mas porque há uma cadeia de causalidades que tem antecedência e tem procedência, né? Ou seja, o coco, ao cair, ele cai porque ele deseja cair. E ao desejar cair, ele ocupa, né, uma paixão, né, uma necessidade que vai se degradar, vai se delinear em outras necessidades, né? Que é a ideia que nós estamos retomando agora com as chamadas teorias dos jogos, né? Que a gente cansou um pouco desse universo matematizado, né? Que com a física do Einstein, né? E a física quântica virou uma bagunça do caramba, né? Uma teoria da relatividade e tal. E agora nós voltamos a pensar em termos de qualitatividade, né? Como é que a física ela atua na vida humana para produzir causas e efeitos que não estão apenas no âmbito da materialidade quantificada, mas também estão no âmbito das paixões, dos desejos,
da beleza, da estética, da ética, da moral. Então, é uma física que agora entra na Europa com Aristóteles, depois ela será sublimada pelo Newton, depois o Newton será desbancado pelo Einstein, depois o Einstein será revogado pela quântica, e agora nós voltamos a pensar quanticamente na qualitatividade das relações físicas do universo. Mas isso aí é coisa que a gente vai ver bem mais para frente. Bom, por hoje só. Alguma questão? Comentário?